Pelo amor de Deus, salvem o Coritiba. São mais de 2 meses sem uma vitória. 7 jogos seguidos sem conseguir 3 pontos. 4 derrotas e 3 empates. O que está faltando? O maior investimento do clube dos últimos anos, contratações muito boas. O que está faltando para o Coritiba conseguir desempenho e resultado? O Coxa empata com a equipe de Série B. Quase perde, pode perder a classificação para o Sport amanhã, fora de casa, porque empatou em casa e passou maus bocados na partida de ida da Copa do Brasil, terceira fase. O que está faltando? Foram 2 sapatadas no Campeonato Brasileiro, 3-0 para o Flamengo lá no Maracanã e também o mesmo placar, só que diante do Fortaleza em casa no Couto Pereira. O que está faltando para essa equipe jogar? O problema era o Antônio Oliveira? Beleza, o Antônio Oliveira de fato tem uma das maiores parcelas de culpa, né, escolhas muito erradas. Marcelino Moreno, uma contratação de peso que chegou para ser titular, foi reserva com o Antônio Oliveira. Ele colocou o Bruno Gomes aberto pelo lado esquerdo, Aleph Manga de centroavante, Rodrigo Pinho de meia. Então algumas escolhas muito equivocadas, porém não se resume apenas a ele, tá? Porque quem contratou ele foi a diretoria. E, bom, apesar do investimento, se você não tem um bom técnico, não adianta você ter um bom time. Eu acho que o Coritiba tem um bom time e já falei isso aqui no canal, tá? Uma equipe que é para ficar no meio da tabela, não é para passar sufoco contra o rebaixamento. Mas aí, pelo que a gente vem apresentando, é muito, mas muito pouco. Eu tenho aqui as 7 partidas que o Coritiba tá sem vencer. 3-0 pro Operário, Campeonato Paranaense. 3-1 para o Cascavel, 0-0 também contra o Cascavel. Foi a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense. 1-1 diante do Criciúma, segunda rodada, segunda fase da Copa do Brasil. Coritiba empatou na Bacia das Almas e conseguiu passar nos pênaltis, um sufoco danado com uma equipe de Série B. 3-3 diante do Sport na terceira fase, partida de ida no Couto Pereira. Também passou maus bocados, não mereceu empatar essa partida. E aí, 2 pauladas que tomou no Brasileiro, 3-0 para o Flamengo e 3-0 para o Fortaleza. Amanhã vai disputar, né? Vai decidir a segunda partida da Copa do Brasil, dessa terceira fase, diante do Sport fora de casa. Pode ser eliminado, cara. Pode ser eliminado da Copa do Brasil. E agora, como é que fica? Imagina se o Coritiba é eliminado da Copa do Brasil. Fica só o Brasileiro para disputar, com 2 derrotas já. 2 jogos, 2 derrotas por 3-0, saldo de -6. Como é que o Zago vai arrumar essa equipe? Eu sei que ele tem uma filosofia de jogo muito boa que pode potencializar o jogo dos jogadores, né, desses atletas do Coritiba, de usar bastante os laterais, e aí pode potencializar o jogo do Jamerson, que gosta muito de atacar, e do Natanael também. Saída com 3, gosta de ter posse, tem jogadores de qualidade, mas tem cara devendo também. Bruno Viana tá devendo, Júnior Urso, que também, os dois foram contratações recentes do Coxa, também tá devendo. O Rodrigo Pinho tá devendo muito, mais uma contratação. Caio César não pode ser reserva dessa equipe, jogador de muita qualidade, o moleque tem drible, capacidade de 1 contra 1, muito bom jogador. O Jamerson também não pode ser reserva. O Bruno Gomes não é meia, aberto pelo lado esquerdo. Bruno Gomes é volante, a gente sempre acompanhou ele aqui no canal, no Vasco, categorias de base do Vasco, sempre foi volante mesmo. Então algumas decisões, algumas escolhas muito equivocadas. Marcelino Moreno tem que jogar, tem que ser o camisa 10, foi contratado para isso, tem muita qualidade também. São 2 meses e 2 dias, para ser bem preciso, que o Coritiba não consegue uma vitória. E enfrentando 2 equipes de Série B pela Copa do Brasil, Campeonato Paranaense no caminho, né, durante esse tempo, eliminação precoce no Campeonato Paranaense, 2 pauladas no Campeonato Brasileiro. Sinceramente, eu venho aqui e vou falar o que pro torcedor? Vou falar, não, o Coritiba vai conseguir se recuperar. Quem garante isso, cara? Eu falo o que de fato é real. O elenco foi montado para ficar no meio da tabela, tem jogadores de qualidade. Mas o que está apresentando em campo hoje é para cair sim. E é de se preocupar, tá? Porque o campeonato é disputado, tem equipes muito boas, melhores que o Coxa, sim. Equipes com jogadores de casca, de peso, que já atuaram na Europa. Então é de se preocupar sim. Aí o cara pensa e fala, não, Vini, pô, 2 rodadas ainda do Campeonato Brasileiro é muito cedo. Amigo, cai na Copa do Brasil amanhã pro Sport
e perde no final de semana no Campeonato Brasileiro, para ver como é que vai ficar a situação. 0 pontos em 3 rodadas. E só o Campeonato Brasileiro para disputar, né? Porque se cair pro Sport só vai ter o Campeonato Brasileiro. Como é que os jogadores vão reagir? Será que vão segurar essa pressão? Será que o Zago vai conseguir dar essa casca pros jogadores? Eu não sei, cara. Eu não vou vender ideia aqui pro torcedor, porque eu sinceramente não sei se vão conseguir segurar. E o que que tá acontecendo? O que que tá faltando pro Coritiba conseguir jogar? Já falei que o elenco é bom, que tem capacidade. Sinceramente, eu não sei o que eu falo, cara. 2 meses sem vitória é muita coisa para essa equipe que estava disputando o Campeonato Paranaense. Vai enfrentar amanhã o Sport num jogo dificílimo. A gente sabe como a equipe do Sport é bem arrumada. Apesar de ser uma equipe de Série B, o Coritiba tinha que ter vencido em casa e não mereceu nem empatar a partida pelo que apresentou. Então, bom, sinceramente, eu espero que o Coxa consiga vencer o Sport amanhã, consiga passar para a quarta fase da Copa do Brasil, né? Parece que já é a oitava de final se passar para a quarta fase. E dê um respiro maior para no fim de semana conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, essa equipe precisa reagir, tem capacidade para isso. Vamos depositar confiança para o técnico Antônio Carlos Zago. Vamos ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil para o torcedor do Coritiba ter paciência nesse momento. Eu, analisando de fora, já não tô tendo tanta assim, já tô começando a ficar preocupado com a situação do Coxa, mas o Antônio Carlos Zago chegou agora, né? Ele não tem culpa da situação que ele encontrou, mas ele precisa, o mais rápido que ele conseguiu, o mais rápido possível, encontrar soluções para estancar o sangue e conseguir fazer essa equipe jogar. Paciência, torcedor do Coritiba, sei que é difícil, mas o treinador atual não tem culpa do treinador antigo, então desejamos boa sorte para ele, que ele consiga fazer um bom trabalho e consiga recuperar esse futebol e os resultados positivos que o Coritiba precisa e muito. Beleza, meus amigos? Um grande abraço e até amanhã.